Boa tarde, vamos a mais um vídeo aqui sobre um assunto, sobre textos. Na verdade é sobre os textos e é sobre os intérpretes, as intérpretes do texto. Pode ser sobre qualquer texto, tá? E eu vou pegar os textos sagrados, porque eu sei que vocês e eu gostamos de assuntos de caráter religioso, filosófico. Gostamos de pensar, de entender, né? E entendendo ser ativos no mundo. Pode ser sobre qualquer texto, mas o texto sagrado é importante para nós, e também por sua idade, por sua complexidade que ele tem, por essa distância no tempo. Todos os textos sagrados de todas as religiões, também da cristã, a Bíblia, digamos, e vamos refletir sobre isso, sobre ler, entender, e como é que nós vamos lidar com isso, com a compreensão e interpretação do texto. Então vou fazer um esquemão assim. Ele vai estar no primeiro comentário, eu vou botar lá o esquemão, para, se vocês quiserem olhar, quiserem fazer anotações em cima desse esquemão, podem fazer, inclusive me mandar a opinião e os comentários de vocês sobre esse assunto. E o título desse assunto, desse esquemão que eu vou apresentar, que eu trago das minhas leituras e da minha própria experiência com textos sagrados, textos bíblicos. O título é o seguinte: os 4 lugares do texto sagrado, da exegese à projeção. Exegese é o seguinte: é analisar, entender, compreender minuciosamente um texto. Minuciosamente. Aproximar-se dos detalhes, compreender os detalhes do texto e nesses detalhes o seu conteúdo. A partir do total do texto, observando também todos os seus detalhes, todos, compreender então a intenção do texto. O que o autor ou os autores, a autora ou as autoras, na Bíblia não tem autoras, né? É escrito dentro de uma sociedade machista, dentro de uma religiosidade ainda muito machista, embora Jesus e vários profetas e também a comunidade tenha, as mulheres têm compreensões não machistas, só os homens podiam escrever e aprendiam a escrever, inclusive. Então, exegese é a compreensão analítica profunda, minuciosa do texto, de um texto. Uma observação que é chave. É chave mesmo. Não dá para tirar isso da realidade. Não existe maneira diferente possível, tá? Então vamos lá, essa frase chave: nenhum e nenhuma autor ou autora, nem seus ou suas intérpretes são neutras em sua época e sempre estão inseridas em um projeto. Todo ser humano que escreve é aquele que vai interpretar o que foi escrito. Ele tem um lugar
social, político, dentro da sua sociedade. E ele vai escrever e interpretar a partir daquilo que ele quer, ou preservar essa sociedade assim como está, o status quo, as estruturas, ou mudá-las. Não existe neutralidade. Ou às vezes quer preservar alguma coisinha, modificar outras. Ele tem um lugar social e político, ideológico dentro da sociedade, tanto na autoria, tanto quem escreveu, como quem interpreta ou vai interpretar, ou já interpretou. Nós vamos ver os vários lugares, ou ainda interpretará, né? Então, os 4 lugares do texto sagrado, da exegese a projeção, até a projeção do futuro do texto. O primeiro lugar do texto sagrado é sua origem, sua autoria, onde ele surgiu. Isso é muito importante, muito, porque lá também não havia neutralidade. O autor estava em algum lugar, algum contexto social, político, econômico, e ele estava num lugar determinado desse contexto. Ou era pobre, ou era remediado, ou fazia parte das estruturas de autoridade política, econômica, social. O autor estava num desses lugares. A Bíblia é bem clara sobre isso quanto aos profetas do templo, que ficavam do lado do rei, porque estavam na estrutura de domínio da sociedade, profetas do templo, profetas do rei, e os profetas do povo, os que estavam ou tomavam partido dos trabalhadores, do povo, do povão. E havia um conflito muito sério. Eles eram autores, tanto os do rei quanto os do povo, e manifestavam isso em seus escritos. Sim, todos os textos de todos os livros da Bíblia. É só a gente observar minuciosamente o texto, a sua linguagem, os costumes do povo, né? É muito importante, as linguagens, os costumes, a cultura, os conceitos daquele povo, daquela comunidade, daquele autor. Porque a gente tem que saber essa diferença no tempo, lá distante, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. A Bíblia foi escrita mais ou menos do ano 700 e alguma coisa antes de Cristo, até o ano 120 depois de Cristo, 110. Então foram 800 anos em que a Bíblia foi sendo escrita, por isso ela é desse tamanho. Então, primeiro lugar do texto, a origem, lugar da autoria. O segundo lugar do texto sagrado é o passado dele, desde a sua autoria até hoje. Então tem gente que já interpretou aquele texto sagrado. E a gente olha para essas interpretações do passado, porque muito a gente repete hoje daquelas interpretações. Então, da história do dilúvio, tem uma interpretação que é considerada oficial. Não é verdade? Mas tem gente que pesquisa de outro jeito e diz a interpretação oficial ela é muito
manipulada pela igreja, tem uma outra interpretação. A interpretação da criação do mundo, a interpretação do papel de Jesus, a interpretação de cada texto. Do livro do Apocalipse, por exemplo. Tem muita interpretação feita no passado que eu vou dizer, não é bem, não é. Tem outra. Então, essas interpretações do passado também têm seu contexto, seu momento de acontecer. E o seu projeto político de igreja, de sociedade. Sabe, tem gente que não quer mexer em estruturas sociais, estruturas da igreja. Então eles não fazem nada disso aí, que eu acho importante. Primeiro, segundo lugar, eles não fazem nada. Eles já sabem o interesse da igreja e eles dão qualquer jeito de interpretar para que seja agradável à igreja ou o político que manda na sociedade, porque eles não se acomodaram, eles não querem problemas, eles querem botar o salário no bolso dele. O terceiro lugar do texto sagrado, que eu só tenho mais 3 minutos para falar, o terceiro lugar é o sentido atual do texto. Bom, então, a nossa exegese e interpretação, ela é feita no dia de hoje. Então, eu também tenho que saber o meu lugar nos dias de hoje, meu lugar político, social, econômico. E o que eu quero fazer com esse texto? Hoje, quando eu falar sobre ele na minha realidade, comparo com as exegeses do passado e outras exegeses de hoje em dia, porque cada grupo social, político vai fazer o seu tipo de exegese, a partir do seu lugar político, dos seus interesses políticos, sociais, dos seus interesses institucionais, se ele quer ou não quer mudar nada. E aí, decidindo a minha interpretação, o meu significado que eu dou para aquele texto, e das ações que eu tomo a partir da minha interpretação, eu também preciso fazer a defesa da minha interpretação e agir como ela propõe e defender a minha ação e a minha interpretação. Eu vou encontrar um quarto lugar na minha interpretação, no texto sagrado, que é o futuro. As consequências que eu espero na minha religiosidade, na religiosidade do meu grupo, da minha instituição, que muita gente tem medo e não quer se arriscar. As consequências que eu espero na sociedade, nas relações entre as pessoas, nas relações sociais, nas estruturas sociais, se o meu texto impacta, como ele impacta e como o texto espera impactar e como eu espero impactar o meu mundo e como espero também impactar a teologia da minha igreja ou da minha religião e as estruturas da minha igreja e religião. Quais vão ser as consequências, o que eu espero. O que se pode imaginar que vai ser, que aquele texto contribui para o futuro e também como ele vai ser lido no futuro a partir dessa interpretação que eu faço. Então a exegese do texto sagrado é muito importante, minuciosa, dá trabalho, é sério. Tem gente uma que é acomodada, outra que não tem interesse que nada mude e porque também é preguiçosa, não faz. Os 4 lugares do texto sagrado, da exegese do texto, lá, lendo até na língua original, a projeção e os efeitos e consequências que eu espero. Uma boa tarde.